Boa noite a todos. Que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo, proporcionando a todos nós momentos de paz, de harmonia, de serenidade, de esperança e de fé. Sentimentos esses que muitos de nós, às vezes no dia a dia, não conseguimos desfrutar. Mas dentro de uma casa religiosa, dentro de um templo religioso, buscando nosso mestre e guia, nosso mestre Jesus, muitas vezes nós conseguimos. Então o desejo do fundo do coração é que todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Fortalecidos e sentindo envoltos por esse amor de Jesus que emana a todos nós através dos bons espíritos. As reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo desta noite fica em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Farei uma pequena leitura do item 1 e do item 2, ajuda-te e os céus te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho, que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Do ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e os céus te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Nós, dentro da doutrina espírita, com o passar do tempo e buscando o estudo, nós vamos tendo algumas informações, algumas orientações que os espíritos nos trouxeram, que nos auxilia na compreensão e no entendimento das palavras de nosso Mestre Jesus. Cabe ressaltar que no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16, há duas passagens em que Jesus afirma que naquele momento ainda ele não poderia dizermos tudo o que ele teria que dizer, pois nós não estaríamos preparados para compreender. É a semelhança daquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, um senador dos judeus, onde ele fala da necessidade de renascer novamente. E Nicodemos interroga o Cristo: mas como nós podemos, nós velhos, retornar ao ventre de nossa mãe e nascer novamente? Jesus responde: o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. Se o Cristo falava para ele aquelas coisas e ele não o compreenderia, não estava compreendendo, imagine se Jesus o falasse sobre as coisas dos céus. Essa é uma passagem que, quando nós encontramos no Evangelho de João, faz muito sentido, muita lógica, pois a maturidade espiritual dos habitantes da terra naquela época está muito além, em comparação com as capacidades intelectuais, morais, a maturidade espiritual dos homens da atualidade. Tanto que a doutrina espírita surge num momento de convulsão da sociedade em busca de melhorias para a própria sociedade. Logo após a Revolução Francesa, em Paris, como a própria Fernanda nos trouxe, com o professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, ou famoso Allan Kardec. Então encontramos no Evangelho de João, Jesus afirmando que ao tempo certo viria o Paracleto. Viria para nós, desceria à terra, o Consolador prometido, o qual nós temos o entendimento ser a doutrina espírita, uma doutrina nova de aproximadamente 150 anos.
As transformações no nosso mundo, no nosso globo, ele segue uma programação divina. Não segue a programação dos homens. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. De certa forma, nós somos homens precoces, ou mulheres precoces. Queremos tudo para o amanhã. Não há uma paixão ou uma forma de aproveitar o processo de desenvolvimento do ser, ou o processo de desenvolvimento daquilo que nós desejamos ou almejamos. Se fazemos uma oração a Deus pedindo seja algo material ou seja algo espiritual e moral, temos em mente que isso se concretize amanhã, ou até mesmo hoje à noite, ao sair daqui do centro. E o tempo divino não é da mesma forma que o nosso tempo. Ainda somos considerados crianças espirituais. E o Espiritismo vem, no momento certo, propiciar esse entendimento, esse esclarecimento, como o próprio afirma no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita vai relembrar a mensagem do Cristo e esclarecer alguns pontos que não foram compreendidos naquela época. Mas não nos apeguemos às escrituras na parte da teologia, pois cada um, às vezes, irá interpretar da forma conforme o seu entendimento e a sua maturidade espiritual. Nesse sentido, nós temos o auxílio dos bons espíritos, a nos instruir a respeito da interpretação que nos trará benefício. E quando nós pegamos essa parte de pedis e obtereis, buscai e achareis, se nós somos bons pais ou boas mães, procuramos dar as boas coisas aos nossos filhos, porque Deus, sendo a justiça suprema, a bondade e a misericórdia infinita, não nos dará aquilo que realmente nós necessitamos. Sendo assim, quando nós somos crianças, na maioria das vezes nós não gostamos de tomar injeção, nós não gostamos de tomar o remédio amargo. Às vezes fazemos birra, às vezes choramos, teimamos, fazemos aquela teimosia para não tomar o remédio necessário que nos previne e nos prevenirá sobre certas doenças. O porquê, portanto, Deus, nosso Pai bondoso, enviando para a nossa instrução as dificuldades, os desafios da vida, nós também não iremos nos comportar da mesma forma, sendo crianças espirituais. Então há uma semelhança, nós adultos hoje, como crianças, pois somos não somente corpos físicos, somos espíritos. E os nossos espíritos ainda flutuam numa infância espiritual. Porque quando nós encontramos aqueles grandes personagens da história, aqueles que doaram a sua vida para levar a mensagem do bem, do amor, da caridade, aqueles que deram testemunho, doando as suas próprias vidas para a divulgação da mensagem do Cristo, eles tinham como visão esses desafios, essas dificuldades, como oportunidades de divulgação da mensagem do Cristo, mas principalmente de comprovar a sua fidelidade à mensagem de Jesus, de superar esses desafios. Hoje, todos nós, na Terra, estaremos em provas ou expiações. O Espiritismo vem nos esclarecer que há uma escala e uma progressão dos mundos. E o mundo no qual estamos é chamado mundos de expiações e provas. Então todos os habitantes que estiverem aqui na Terra, ou que estão aqui na Terra, estarão em provas ou expiações. As expiações talvez são aquelas deformidades físicas que nós possuímos, assim como também as deformidades morais. As expiações talvez seja uma doença que nós a levemos por toda a nossa existência. São situações em que nós, infelizmente, pouco temos oportunidade de desviar. Nós iremos passar. As provas já são diferentes. Talvez uma prova que nós devemos passar, seja por um problema de saúde, ela pode ser amenizada, ela pode ser abrandada.
conforme o nosso comportamento e o nosso entendimento. A criança, quando ela faz birra, o pai não tem que dar uma corrigenda? Assim somos nós, adultos, com a psicologia infantil ainda. Diante da oportunidade de correção, pois nós, espíritas, temos a certeza da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Qual a nossa diferença, nós, homens atuais, com toda a mordomia, o privilégio, o avanço da tecnologia, da ciência e da medicina? Se estivermos com uma dor de cabeça, é só irmos à farmácia, comprarmos um dipirona, talvez irá sanar a nossa dor de cabeça. E aqueles irmãos que no passado conviveram com Cristo, na Idade Média, que não tinha esse conforto, que não tinha essa oportunidade, esses benefícios, qual a nossa diferença? Sendo Deus justo e bom para com todos. Sendo assim, a pluralidade das existências faz parte da justiça divina. Aqueles homens do passado, rudes, ignorantes, preconceituosos, machistas, somos nós na atualidade. E olha a evolução. Então, antes de reencarnarmos, temos uma programação existencial. Nós solicitamos as provas, ou até mesmo as expiações, para o nosso próprio bem proveito aqui na Terra, para a nossa evolução a caminho do Pai. Portanto, as dificuldades que nós passamos hoje, seja ela provas ou expiações, muitos de nós solicitamos. Mas, na lei divina, não existe determinismo. Se nós necessitamos de corrigirmos as nossas imperfeições em busca do nosso aperfeiçoamento, nós temos dois caminhos. Se na própria legislação do homem, falha, imperfeita, imutável, com o passar do tempo, há a oportunidade em determinadas infrações, em determinados crimes, nós pagarmos com benefício à sociedade, nas leis divinas também temos essa oportunidade. Se aquele que cometeu o crime tem a oportunidade de prestar esse serviço à sociedade, em vez de ser privado da sua liberdade, nas leis divinas também há algo semelhante, ou nós temos algo semelhante às leis divinas. O mal ou o equívoco que fizemos no passado, na atualidade, nós podemos ressarcir através do trabalho da caridade, da fraternidade, de nos tornarmos pessoas melhores. Quando nós solicitamos a bondade divina, quando nós entramos nessa questão de pedis e obtereis, nos remete logo à questão da prece, desse diálogo com Deus. E nós podemos, nesse diálogo, solicitar as forças necessárias para superar os desafios e os obstáculos, ou melhor, as corrigendas que o nosso Pai nos envia. Se nós nos mantivermos ainda teimosos, infelizmente pagaremos pela dor. E quanta dor nós encontramos hoje na atualidade. E na grande parte, ou na maioria das partes, dessas dores, são escolhas equivocadas nossas. Se nós cristãos, se nós espíritas, temos Jesus como nosso modelo e guia, o Evangelho é o norte, é o tratado que nos proporcionará a libertação das nossas almas. E diante das dificuldades, teremos o suporte, o alicerce necessário para vencê-las, para superá-las. Diante das orientações do Cristo, bem entendida e bem vivida, nós iremos exercer o exercício da caridade, do perdão, da fraternidade, da indulgência. E isso nos livrará de muitas dores. Quantas pessoas possuem dores gástricas devido ao seu nervosismo? Quantas pessoas possuem problemas cardiocirculatórios devido ao seu estresse? Ah, mas é algo incontrolável. O Espírito Emmanuel nos traz uma obra através da psicografia de Chico chamado Pensamento e Vida. E o Emmanuel nos fala que o nosso comportamento, a nossa vida é o reflexo da nossa mente. Ele divide a nossa mente em alguns setores. O primeiro, o setor do desejo,
onde nós temos as nossas aspirações, os nossos propósitos. Em um outro setor, o setor da inteligência, onde desenvolvemos o patrimônio da evolução, da intelectualidade, da cultura, que nos proporciona um maior esclarecimento sobre as leis humanas e as leis divinas, as leis morais, que nos dão a oportunidade da escolha de termos um comportamento mais respeitoso, opiniões ponderadas e um certo equilíbrio diante do dia a dia, defrontando com as nossos desafios e as nossas dificuldades. Temos também o setor da imaginação. Quem de nós não sonhamos, não idealizamos, não queremos o bem para nós? Tenho a certeza que todos nós almejamos a felicidade, aspiramos o bem para a nossa família, para a sociedade também. Temos também o setor da memória, que nos proporciona o arquivamento das nossas experiências. Mas, acima de todas elas, de todos esses setores, há o setor da vontade. E essa vontade é a gerência esclarecida e vigilante, que proporciona a nós. Quando nós ouvimos falar a respeito do livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Pois a vontade, ela possui 2 botões. O botão da ação, aquilo que nos leva ao movimento, a buscar, a conquistar, seja coisas materiais, seja as coisas espirituais, seja as coisas morais. E no outro canto, há o botão da paralisia, da inércia. É uma escolha. É evidente que nem todos têm um perfil genético, psicológico, conforme as orientações de grandes psicólogos, psiquiatras, daquela atividade mental positiva, que mesmo diante da dificuldade, ela está naquele grupo, vai dar certo, eu vou conseguir, pelo menos eu vou tentar, Deus está comigo, eu vou pedir nas minhas orações, e ela batalha, e ela busca, e ela tem aquela determinação. Temos contrapartida, o campo daquelas pessoas que têm aquela atividade mental pessimista. Está naquele grupo que sempre nada dá certo. Ah, isso não dá certo. Vai acontecer o ruim, vai acontecer o pior. A Terceira Guerra Mundial está aí. Vai acabar desolando o mundo com essas doenças. São teorias pessimistas que geneticamente, psicologicamente, têm explicações. Mas cabe a nós escolhermos qual dos campos nós queremos habituar, flutuar, permanecer. Cabe a nós. Mas há necessidade dessa vontade firme. Por isso, quando eu falo que nós somos pessoas precoces, quando um artista inicia a sua trajetória, ele não tem a sua obra de arte pintada ou esculpida no seu primeiro trabalho, de uma forma maestral. São anos de dedicação, empenho, paciência, tentativas, nunca desistência, nunca pessimismo. Um atleta ultramaratonista, ele não começa correndo nos seus 42 quilômetros aproximadamente. Ele começa nos 100 metros, ele vai para os 1.000 metros, 5.000 metros e assim por diante. É um processo de desenvolvimento. E quando nós solicitamos o auxílio através da prece, seja para uma doença física, seja para a aquisição de qualquer bem material, seja para a aquisição dos valores morais, os valores verdadeiros e eternos que levaremos após a morte, há um processo da mesma forma que esses artistas, que esses atletas. Há a disciplina, há um caminho a se percorrer. Qual o caminho daqueles que se tornam pessoas fiéis ao Evangelho de Jesus? É diante de uma ofensa, perdoar. É diante de uma palavra, talvez até intencional, a nos ofender, é não nós nos afetarmos. Porque na realidade, quando nós desferimos ofensa aos nossos semelhantes, o problema não é o outro, o problema somos nós.
Ou o equívoco não está no outro, o equívoco está em nós. Talvez aceitamos a ofensa, talvez aceitemos a provocação. É igual quando nós sofremos bullying. Se me chamam de careca, talvez eu vou aceitar o bullying, devido à ausência de cabelos. Mas se me chamam de doente, não vai me afetar, eu sou saudável. Se me chamam talvez de alguma outra coisa de deficiência física, se eu a não possuo, não vai me atingir. E assim é diante das dificuldades, das pessoas difíceis que encontramos no dia a dia. E é nesses momentos que nós devemos, nas nossas orações, solicitar a Deus, a Jesus, os verdadeiros valores, que nos proporcionarão, mesmo diante da tempestade, da dificuldade, nos mantermos em paz, em harmonia, não aceitando essa provocação. É interessante que alguns de nós já ouvimos essa frase. O que nós preferimos? Estar com a razão ou sermos felizes? Pois não há a possibilidade de termos ambos. Não há a possibilidade de nós termos a razão e sermos felizes. Porque diante de um debate, diante de uma conversação, com opiniões diferentes, nós, ao impormos a nossa razão, talvez nós iremos ofender a nosso semelhante. Está aí, talvez, a satisfação do nosso ego e do nosso orgulho. Não do nosso coração voltado ao amor e à misericórdia de Jesus, de Deus para conosco. Agora, quando nós não estamos preocupados se nós estamos com a razão ou não, se o nosso partido político, ou se o nosso time de futebol, de basquete, de beisebol, futebol americano, seja lá o que for, é o melhor, se o jogador é melhor ou não, não nos importa isso. Não há nada melhor do que a paz de consciência. E é interessante quando o Mestre Jesus nos fala, eu venho para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Eu vos trago a paz, não a paz que o mundo vos oferta. E quantos de nós ainda, mais de 2000 anos aproximadamente, ouvindo essas orientações, nos debatemos na agonia, na angústia, no desespero de estarmos com a razão, de ofendermos, de humilharmos. Eis aí o bem mais valioso que é até mesmo os recursos materiais, a paz de consciência, a alegria de viver, a possibilidade de chegar ao final do nosso dia, elevar o pensamento a Deus e agradecer pelo dia. Porque esses são os comportamentos dessas pessoas com atividade mental positiva. Elas têm muito mais a agradecer do que a pedir. E quando tem algo a pedir, pede a Deus as forças necessárias e o entendimento necessário para aproveitar todas as dádivas e as bênçãos que Deus nos oferta. Nós somos seres abundantes. Mesmo talvez na ausência de recursos materiais, nós devemos ser felizes. Sabemos por quê? Quantos bilhões de células nós temos? Quantos milhões de litros de oxigênio nós respiramos na nossa existência, sem pagar um centavo possível? Quantos quilômetros de vasos, veias e artérias nós temos no nosso corpo? Quantos bilhões, talvez trilhões de neurônios nós temos no nosso organismo? Isso são pequenas informações a respeito do nosso corpo físico que nos mostra o quanto nós somos abundantes. O quanto que a vida que Deus nos oferta é de abundância. E possuindo esse sentimento, cada vez mais nós iremos adquirir a abundância, seja ela em qualquer campo. Principalmente no campo que mais nos trará a felicidade, que é a paz, a harmonia, a paz, a harmonia, o sentimento de perdão, de gratidão para com Deus. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de ter contato com pessoas diferentes. Essas pessoas que ora estão nas teorias pessimistas e outras pessoas que estão nas teorias positivas a respeito da vida e a respeito do mundo.
Há uma grande diferença, não somente de ideias, há também uma grande diferença de humor, de saúde, de otimismo, de perspectiva e esperança para a vida. E isso nós encontramos dentro das explicações do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita. A sintonia, a nossa psicosfera, que nós atraímos aquilo que nós desejamos. E é interessante que essa mensagem já veio com Jesus. Quando Ele nos pede, pedis e obtereis. Mas não é um simples pedido. Esse pedido vem com o exercício de uma ação. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate a porta se abrirá. Mas voltando a respeito do planejamento reencarnatório, mesmo não havendo determinismo na existência terrestre, às vezes nós não alcançaremos ou conquistaremos aquilo que nós almejamos. E isso eu coloco entre aspas, as coisas materiais. Porque quem de nós também não desejamos o nosso benefício, o nosso conforto, talvez um recurso melhor para auxiliar as pessoas, é louvável. Diante do trabalho, o progresso material que nos proporcionou e que nos proporciona ter o conforto que nós temos na atualidade. Mas será que realmente nós somos merecedores? Mais uma vez eu recordo o Espírito Emmanuel, quando ele nos afirma, entre a nossa rogativa e a concessão da nossa rogativa, há o merecimento. Se o nosso filho, em vez de comer alimentos saudáveis, só pedir bala, só pedir doce, nós, sendo pais conscientes, nós o permitiremos? É claro que não. Talvez o nosso pedido, passemos uma existência inteira solicitando, mas Deus, sabendo que o que é mais necessário para a gente, talvez não nos ofertará. Portanto, não é de bom costume e bom modo, se nós não sermos atendidos diante das nossas rogativas, nós blasfemarmos contra Deus, nós nos revoltarmos contra Deus. Quantas pessoas diante de uma dificuldade, esperando o auxílio de uma outra pessoa, ela se decepciona por não receber o auxílio de quem ela mais esperava. Quantos de nós já ouvimos falar ou presenciamos, nossa, diante daquela dificuldade eu recebi um auxílio de quem eu menos esperava. Não é talvez porque nós nos decepcionamos com o comportamento de um irmão, com o comportamento de uma casa, que nós deveremos nos voltar contra aquela casa ou contra aquele irmão. Eis aí uma orientação que nós vamos encontrar com Chico Xavier. Certa vez perguntaram para o Chico, Chico, como que você vê as pessoas? E Chico, naquela simplicidade mineirês dele, fala, meu filho, eu vejo as pessoas como elas são. Chico, como que você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê você, Chico? Meu irmão, eu vejo eu com grandes necessidades de melhoria. Não busquemos apontar as imperfeições dos outros. Não busquemos divulgar as imperfeições dos outros. Todas essas oportunidades de reflexões são oportunidades de modificação do nosso comportamento, dos nossos hábitos. E isso nos auxilia a buscar a paz e a felicidade. Pois são orientações norteadoras que encontramos no Evangelho de Jesus e que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec aqui buscou somente pegar esses versículos, esse capítulo de 7 e esse versículo de 7 a 11. E nos traz orientações, explicações de como proceder. Mas quando nós voltamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e damos sequências a essa fala, além do capítulo 11, do versículo 7,
nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo Jesus orientando a todos nós para que nós nos esforcemos para passar pela porta estreita. E é interessante que o contexto dessa fala vem logo após Jesus descer do monte próximo ao mar da Galileia. Jesus sobe ao monte e profere as bem-aventuranças. Logo após as bem-aventuranças, tem outras orientações. E essas orientações do buscar e achareis, batei à porta, vem logo após, no mesmo instante, no mesmo momento, após a palavra das bem-aventuranças. E Jesus, após essa leitura do versículo 7 ao 11, ele fala para que busquemos passar pela porta estreita, pois largo é a porta do caminho fácil. O que nós podemos interpretar a respeito da porta estreita? Todos nós temos nossos anseios. Todos nós, ainda distante da evolução, da maturidade espiritual, às vezes temos as nossas vontades de satisfação própria. É errado? Deus que julga. Não é eu, não é o nosso irmão, não é o nosso pai, é a nossa mãe que irá nos julgar o que é errado, o que é certo, diante das nossas vontades. E sim o Pai que estás nos céus. Mas Jesus, sendo o nosso modelo e guia, nos aponta qual o verdadeiro caminho a seguir. As facilidades, quando nós buscamos os recursos financeiros de forma desonesta, é a porta larga. A facilidade diante talvez da nossa influência na sociedade, em detrimento ao nosso irmão, aos nossos irmãos, é a busca da porta larga. A humildade, a simplicidade, eis aí o caminho da porta estreita. E para finalizarmos, quando nós pegamos essa passagem, pedis obtereis, nós fazemos essa analogia com a passagem de Emmanuel a respeito dos departamentos da nossa mente. Tudo passa pela nossa vontade. E quando exercitando essa vontade, colocando-a em ação, nós às vezes fazemos prodígios. Ou como muitos falam, fazemos milagres. Milagres em nossas próprias vidas. Seja ela curas espirituais, seja elas curas físicas. E interessante, dando sequência no Evangelho de Mateus, após essa passagem em que Jesus nos narra, pedis obtereis, inicia-se a peregrinação daquelas pessoas buscando as curas físicas. Logo após Jesus proferir essa passagem, eis que um leproso o busca e solicita a ele: se queres me purificar, tu podes. E olha que interessante, se nós voltarmos no contexto da sociedade daquela época, aquele que possuía qualquer dermatose, problema de pele, era considerado uma pessoa leprosa. Ele era segregado, separado da população, até mesmo dentro da sua própria casa. Tanto que antigamente existiam os vales dos leprosos, regiões locais afastadas das cidades, onde só existiam essas pessoas com esses problemas de saúde. Muitos desses leprosos, ao adentrarem as cidades, eles eram mortos através do apedrejamento. Portanto, verifiquemos o quão grande era a vontade desse ser em ser curado. Ele possuía uma doença que, se as pessoas verificassem, percebessem que ele possuía, ele poderia ser morto. E a certeza que ele tinha que aquele homem de Nazaré poderia curá-lo, foi o estalar dos dedos para que ele pudesse ter essa vontade e botar em ação essa vontade, ir atrás de Jesus. Ele pediu, ele buscou, ele bateu na porta. Se queres me purificar, tu consegues. E Jesus, estendendo a mão a ele, diz: pois assim seja, pois a tua fé te curou.
Existe nos evangelhos inúmeras outras curas. Seja curas de enfermidades da alma através das obsessões, das perseguições espirituais, seja curas físicas, na grande maioria, pois os recursos da ciência e da medicina naquela época eram praticamente inexistentes. Havia naquela época uma mulher que por 12 anos ela tinha perdas de sangue constantemente. Já havia gasto todos os seus recursos à procura de algo que pudesse curá-la. E ela não morava na região de Cafarnaum ou de Genezaré. Ela era de mais ao norte, além das montanhas de Golã, na Fenícia. Pois ela ouvira falar de um profeta nazareno, que as pessoas, quando o buscavam, curavam das suas dores físicas e das suas dores morais. A sua voz era algo que encantava e fortalecia as almas, seja dos miseráveis do corpo físico, seja dos miseráveis das almas, mesmo aqueles que habitavam em palácios e se desfrutavam de banquetes. Eis a esperança, talvez a sua última esperança. E a sua vontade foi tão grande que diante dos seus últimos recursos, ela vai atrás do Mestre Jesus. Ela tinha dentro de si que não havia necessidade, talvez, de ter, diante da multidão que procurava o Cristo, talvez ela não tinha a oportunidade de dirigir a palavra a Ele. Mas ela tinha a certeza que somente tocando em suas vestes, ela seria curada. Isso nós vemos nas anotações dos evangelhos. Assim ela dizia, ela tinha essa certeza: ao menos relar nas suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez. Jesus, certa feita, andando à beira do mar da Galileia, após uma viagem que ele atravessara o mar da Galileia, chegando em Cafarnaum, Jairo, um representante da sinagoga, fariseu, chefe da sinagoga, pede para Jesus que pudesse curar a sua filha, porque estava muito doente. E nesse percurso do porto, do barco de Genezaré até a casa de Jairo, essa mulher encontra com Cristo. E Jesus estava rodeado de pessoas tentando empurrá-lo, e seus discípulos, seus apóstolos em torno dele, tentando o proteger. E eis que essa mulher, tendo a certeza que ao menos relar nele seria necessário, ela toca, com todo o esforço, com todo o empenho de vencer a multidão, ela toca nas vestes de Jesus. Jesus para e pergunta para Pedro: Pedro, quem me tocastes? Pedro: ó Senhor, não sei quem te tocou. A multidão nos comprime. Ah, Pedro, alguém me tocou diferente, pois sentir sair de mim uma virtude. E eis que o silêncio se fez em torno do mestre após essa fala, e aquela mulher se joga aos joelhos e diz: sou eu, Jesus, sou eu, mestre, que relei em suas vestes. Eu sofria de dores e de fluxo, hemorragia constante, há 12 anos. Nada e nenhum recurso foi necessário, foi suficiente para me curar. Mas eu tinha a certeza que relando em Ti, aproximando de Ti, eu conseguiria ser curada. E assim ela foi. Vá, minha filha, anima-te, tua fé te curou. Todos nós, talvez temos algo intimamente que sangra. Seja o remorso, seja a autoculpa, seja talvez o desejo de vingança, seja a dor da perda de um ente querido. Busquemos em nosso Mestre Jesus, meus amigos. Mesmo talvez nós não tendo a mediunidade da vidência ou da audiência, os nossos benfeitores espirituais, pelo amor e a misericórdia de Jesus, estão ao nosso lado. Basta nós crermos, basta nós termos a vontade de que essas dores, essas aflições e essas angústias sejam extirpadas de dentro de nós. Mas não esperemos que seja da noite para o dia,
e sem o nosso empenho, sem o nosso esforço. No Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos benfeitores espirituais nos trazem as orientações: pedir a luz, que deve iluminar os vossos caminhos, e elas vos será dada. Pedir a força para resistirdes ao mal, e a tereis. Pedir a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos seguirão de guia, de tal modo como o anjo Tobias. Pedir bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fé e fervor, confiança, apresentar-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e caireis como justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, bate à porta e ela vos será aberta. Diante das reflexões desta noite, que possamos retornar aos nossos lares, em nossas mentes fixada essa mensagem. Se nós temos confiança em Deus e somos fiéis a Ele, temos a certeza que Deus também tem a confiança e a sua fidelidade para nós, dando para nós aquilo que é de melhor, e inspirando-nos através dos bons espíritos para que nós possamos desfrutar da verdadeira felicidade, alcançada por todos aqueles que buscam a sua mensagem, que buscam compreendê-la e buscam vivenciá-las. Que o amor de Jesus, meus amigos, esteja conosco, hoje e por toda a eternidade, nos amparando, nos inspirando no bom caminho, para que essas dores e essas aflições do mundo não nos convulsione, não nos tire a esperança e a alegria de viver. Que a perturbação e a convulsão do mundo não nos afete, pois a mensagem do Cristo é clara e limpa aos nossos ouvidos. Eu estou contigo, não vos abandonarei, estarei com vocês até o final dos tempos. Não temas, pedis e obtereis, meus amigos, e os bons espíritos, a comando de Jesus, estará aos nossos lares, aos nossos redores. Muita paz a todos. O meu muito obrigado pela paciência e pela compreensão. Uma boa noite a todos.